Você perde xixi quando tosse, ri ou quando está treinando? Ou então sente aquela vontade súbita de ir ao banheiro e muitas vezes não dá tempo de chegar porque molha toda a sua roupa? Eu sou Carla, fisioterapeuta pélvica, e hoje vamos conversar sobre um assunto muito comum, mas que ainda é cercado de vergonha e desinformação, que é a incontinência urinária. E principalmente, quando é a hora de procurar por ajuda? Porque perder urina não é normal. E sim, temos tratamentos baseados em evidências e que não envolvem procedimentos cirúrgicos. A incontinência urinária é uma perda involuntária de urina, que causa desconforto físico, emocional e social. De acordo com a Sociedade de Incontinência Urinária Internacional, existem 3 classificações para a incontinência urinária. A primeira delas é a incontinência urinária de esforço, que é quando o xixi escapa fazendo alguma atividade que exige um esforço mesmo, como por exemplo, espirrar, tossir, subir e descer escada, ou então se agachar e pegar algum objeto pesado no chão, como por exemplo quando você vai se agachar e pegar uma criança pequena do chão e acaba perdendo xixi. A incontinência urinária de urgência, que é aquela vontade súbita de ir ao banheiro, muito difícil de segurar e que geralmente você acaba perdendo o xixi antes de chegar até o banheiro. E também temos a incontinência urinária mista, quando acontecem essas duas situações junto. E uma informação muito importante isso não é coisa da idade e também não é normal durante ou após a gravidez, mas é um sinal de que o seu assoalho pélvico precisa de atenção. Mas aí surge uma dúvida: quando é que eu devo procurar por ajuda profissional? É sempre importante procurar por uma avaliação pélvica, principalmente em casos que tem perdas de urina pelo menos uma vez na semana ou mais, sente vontade súbita de ir ao banheiro e não consegue segurar, percebe que esse problema está te impedindo de realizar os seus treinos, as suas atividades sociais e até mesmo de se relacionar intimamente. E se você está no seu pós-parto e as perdas urinárias continuam de 6 a 12 semanas após o seu parto. É muito importante procurar por avaliação médica se você estiver sentindo dor, ardência ou então uma coloração diferente da sua urina. As infecções sempre devem ser investigadas e tratadas com o seu médico. A boa notícia que eu trago para você é que as evidências científicas já têm uma resposta muito clara sobre qual tratamento é efetivo em casos de incontinência urinária. Segundo as revisões realizadas agora em 2025 e as diretrizes internacionais, o treinamento dos músculos do assoalho pélvico é o tratamento de primeira linha, sendo padrão ouro para tratamento de incontinência urinária. Isso quer dizer que ele é o método mais indicado, mais eficiente e com os resultados mais duradouros. Esse treinamento do assoalho pélvico, quando realizado de forma eficaz e com acompanhamento profissional, melhora significativamente os sintomas, a qualidade de vida e a autoconfiança. O segredo está na orientação profissional correta, na intensidade, na frequência e na carga em que a gente precisa desafiar os músculos do assoalho pélvico para que eles consigam se fortalecer. Os músculos precisam ser ativados de uma forma correta. Apenas contrair o músculo do assoalho pélvico em casa, sem uma orientação, muitas vezes acaba sendo ineficaz, porque o erro mais comum é contrair os músculos de uma forma errada, ou então achar que está contraindo o assoalho pélvico, mas está contraindo outros músculos que não têm função nenhuma na hora de segurar o xixi. Por isso que a fisioterapia pélvica é tão importante. Nós ensinamos o corpo a entender e fortalecer a musculatura correta. E o que fazer quando o paciente já realizou várias sessões de fisioterapia pélvica e não tem resultado? Primeiro, é muito importante a gente revisar se o treinamento foi feito no tempo correto, de no mínimo 12 semanas, e se realmente esse músculo foi levado à fadiga, para que a gente consiga alcançar a hipertrofia. Se não houve hipertrofia, esse músculo não se fortaleceu, então realmente não teremos resultado. Juntamente com o treinamento do assoalho pélvico, utilizamos recursos de eletroterapia, chamamos de neuromodulação, muito utilizados em casos de bexiga hiperativa
e esses casos de urgência, que tem que correr para o banheiro fazer xixi. A neuromodulação a gente faz geralmente na região parasacral, que é a região posterior da nossa coluna, como na imagem aqui embaixo. Esses nervos que saem da região sacral, eles inervam a nossa bexiga e o assoalho pélvico. Então é muito importante gerar estímulos nessa região para melhorar e harmonizar todos os reflexos da região pélvica. 75% dos casos de incontinência urinária se resolvem com o tratamento fisioterapêutico. Porém, esses outros 25% são casos que devem ser levados para a cirurgia. Tudo isso deve ser discutido com o seu urologista. E para entendermos um pouquinho melhor como que funciona uma avaliação pélvica na fisioterapia, essa avaliação é completa e totalmente respeitosa. A gente conversa sobre hábitos urinários, frequência e ingestão de líquido, sintomas de urgências e de escapes, e também avaliamos fatores como a sua postura, respiração e principalmente a função intestinal. Fazemos uma avaliação de força e resistência da musculatura do seu assoalho pélvico, onde vamos observar se você consegue ter uma ativação eficaz dessa musculatura ou se você acaba utilizando outros músculos acessórios por falta de consciência corporal. Também observamos se essa região tem algum ponto de tensão, alguma contratura que seja necessário normalizar. Para que um músculo tenha uma contração eficiente, ele também precisa ter um relaxamento eficiente. Com base nessas informações, criamos um plano individualizado e personalizado para as suas carências. Às vezes o problema não é falta de força muscular, e sim excesso de tensão nesse músculo. Então, se um paciente chega até mim com queixas de perda urinária por conta de tensão muscular e outro paciente chega até mim com queixas de perdas urinárias por conta de fraqueza muscular, o treino de um paciente e de outro não pode ser igual, porque eu preciso gerar relaxamento e no outro eu preciso gerar hipertrofia muscular. Por isso que a avaliação pélvica é extremamente importante. Dentro do tratamento fisioterapêutico também realizamos treinamento vesical. A gente vai treinar a sua bexiga e o seu intestino para que eles funcionem em intervalo adequado de horário. Também vamos rever a sua hidratação, se você está consumindo algum alimento ou alguma bebida que irrita a sua mucosa vesical, e muitas orientações comportamentais, como o controle da cafeína e do funcionamento intestinal. Então lembre-se, perder xixi nunca é normal. É muito comum, mas não é normal e hoje em dia temos tratamentos baseados em evidências. E o primeiro passo é buscar por uma ajuda especializada. A fisioterapia pélvica é o tratamento mais indicado e com melhores resultados. Quando ela não for efetiva, nós precisamos reavaliar todo o seu quadro de exercícios, se foi realizada a fisioterapia em um tempo adequado, o indicado é no mínimo 12 semanas. Se mesmo assim ela não funcionou, significa que o seu caso é um caso que deve ir para a cirurgia. Espero que eu tenha contribuído para o seu conhecimento de incontinência urinária, e se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, deixe seu like. Aqui embaixo pode comentar deixando as suas dúvidas para que eu possa gravar outros conteúdos para vocês. O meu propósito com esses vídeos é te ajudar a conhecer um pouquinho mais do seu corpo e se reconectar com o seu corpo, com saúde, qualidade, segurança e bem-estar. Um beijo e até a próxima!